Fala galera, Sidney Martins para o quarto bloco da nossa aula mega importante sobre classes gramaticais, e agora a gente vai pegar as classes invariáveis, que são extremamente importantes e cobradas em concurso. A gente vai gravar isso daqui através de uma siglazinha, IPCA. Importante para concurso abençoado. Antigamente eu colocava uma outra sigla, mas a galera ficava empolvorosa, então é melhor deixar para lá. E assim eu consigo falar na sequência mais adequada. Então, primeiro, quando a gente fala em interjeição, ela serve para quê? Ela serve para expressar, para externalizar sentimentos, quaisquer tipos de sentimentos. Quais são as interjeições mais famosas? Ai, ui, ó, a, são as mais famosas. Meu Deus, e por aí vai. Agora, na prova do concurso público, isso é muito tranquilo. Como cairia? Seria mais ou menos assim, ó. Juliana estava na cozinha ajudando sua mãe cortando legumes para fazer uma maionese, quando distraidamente deu um talo em seu dedo e gritou: "Ai!" Neste momento, qual foi o sentimento externalizado por Juliana? Neste momento, obviamente, foi um sentimento de dor. Agora, o contexto sempre vai permitir a identificação do sentimento. É galho fraco. Agora, sempre que aparecer uma interjeição para facilitar a identificação, ela virá acompanhada de um ponto de exclamação. Então não tem como errar. É mole, mole. Agora, a partir aqui da preposição, o bicho começa a pegar. Quando a gente pensa em preposição, ela serve para quê? Ela serve para ligar palavras. Quaisquer palavras. Só que a gente tem que dominar, pelo menos, a lista essencial das preposições. Então, agora, a gente já vai colocar aqui no quadro, ó. Eu estou apagando essa parte, mas você já está anotando, claro, óbvio. E aí, como eu só tenho esse espaço de quadro, eu tenho que utilizar da melhor forma possível. Então, acompanha aqui comigo, ó. Preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, perante, por. Aí aqui a gente faz uma brincadeira, ó. Sem, sob, trás, sem, sobre, trás, trás, trás. E, obviamente, você percebeu que aqui eu repeti o sem e o trás. Vou até colocar aqui duas vezes, pois isso era uma musiquinha. Uma musiquinha ensinada em todas as escolas de primeiro segmento do ensino fundamental, para quando foram nos explicar as preposições. E detalhe, por que a gente tem que saber isso? Primeiro, que é o principal elemento da regência, tanto verbal quanto nominal. O que é a regência verbal? Um verbo pedindo uma preposição. O que é a regência nominal? É o nome pedindo uma preposição. Então, eu tenho que gravar isso daqui? Tenho. E a gente gravava no ritmo de Escravos de Jó. Lembra aquela musiquinha? Escravos de Jó jogavam caxangá. Então é assim, ó. A, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, perante, por, sem sobre, trás, sem sobre, trás, sem sobre, trás, trás, trás. Então era mais ou menos assim. Agora, por que isso é mega importante? Vamos lá. Nós temos aqui as preposições. Se você cantar 2, 3 vezes para alguém, para o teu filho, para a tua filha, sobrinho, você já vai meio que decorando. Mas você tem que saber os conceitos. E a preposição, ela cobra 4 conceitos do indivíduo. Geralmente, os 2 primeiros mais dominados. Então, vamos lá. Vamos começar pelos 2 primeiros. A diferença entre combinação e contração. Vou colocar exemplos escritos para que possa ilustrar com mais facilidade. Então, aqui, ó,
assisti ao filme e assisti a novela. Turma, o que é uma combinação ou uma contração? É a relação que a preposição vai ter com uma outra classe gramatical. A diferença entre elas é que a combinação vai, como diz a própria nomenclatura, se combinar a uma outra classe gramatical. Só que é assim, ó, de tal modo que não tenha perda nem alteração fonética. Com isso, eu consigo, ó, visualizar de forma explícita as duas classes gramaticais. Então, observem, assistir ao filme. O que é este a? Este a é a preposição que aqui foi exigida pelo verbo, pois neste contexto, quem assiste, assiste a alguma coisa. Agora, o que é este o? Este o é um artigo admitido pelo substantivo filme. E por que artigo o? Porque o substantivo filme é masculino. Então, neste momento, repare, consigo ou não consigo visualizar tanto a quanto o explicitamente? Claro. Agora, o que seria uma contração? É quando eu pego uma preposição e faço uma fusão, uma aglutinação com uma outra classe gramatical, de tal modo que acontece isso daqui, ó. É como se ela passasse a ser uma só. O candidato iniciante, muitas vezes, não enxerga ali a possibilidade de duas classes gramaticais. Ele enxerga uma classe, e é por isso que acaba derrapando. Então, observe aqui, quando eu coloco a estrutura assistir a novela, observem que aqui tem um acento grave indicativo do fenômeno da crase, que é exatamente essa fusão, essa aglutinação, essa contração entre duas vogais idênticas. No caso aqui, A mais A. Então, ó, A e A. A, preposição, que foi exigida pelo verbo, pois nesse contexto, obviamente, quem assiste, assiste a alguma coisa, e o artigo admitido pelo substantivo novela. Agora, por que artigo A? Porque o substantivo novela é feminino. Agora, em provas de concurso, a depender do avaliador no dia, porque ele pode fazer o que ele quiser, ele pode trabalhar em cima da nomenclatura e perguntar o que é uma combinação, o que é uma contração, e aí você vai saber. Ele pode fazer mais ou menos assim, ó, dentre as opções abaixo, assinale aquela em que a preposição apresenta um fenômeno de contração, ou então que apresenta um fenômeno de combinação. Aí você já sabe como é que funciona. Ou ele pode trabalhar o conceito sem propriamente utilizar a terminologia. Ele poderia colocar assim, ó, Manuel gostou do filme. Manuel gostou do filme. E ele vem aqui, destaca a expressão do filme e pergunta quantas classes gramaticais tem ali na expressão destacada. Obviamente, vai colocar as seguintes opções: 1, 2, 3 e 4. Aí o que vai acontecer com o candidato? Ele pode pensar que aqui tem duas classes gramaticais. Ele pode pensar assim, tem preposição mais substantivo. Só que, na verdade, aqui eu tenho três classes gramaticais. Eu tenho filme, que é notoriamente um substantivo, e eu tenho o do, que é a contração da preposição de, mais o artigo o. O do não é a preposição é o de. O do é de mais o. Então, aqui, ó, o do é a preposição de mais o artigo o. Com isso, nós temos aqui, ó, três classes gramaticais. E o candidato iniciante, que não fez, de repente, um preparatório para concursos públicos, ele erraria facilmente essa questão. Então, você já não vai mais errar. Então, vimos aqui, ó, combinação e contração. Vamos agora ver outros dois conceitos que, geralmente, os professores não têm tempo num curso presencial para poder apresentar para o aluno. Não é porque ele não sabe, não, tá? Ele sabe. É porque não tem tempo, então ele tem que correr. E aí tem certas informações que ele deixa o aluno buscar sozinho. Mas aqui a gente tem essa oportunidade. Então, vamos lá. Eu tenho que falar
para que você saiba. Existe aquilo que a gente chama de preposição relacional e aquilo que a gente chama de preposição nocional. Galera, essas terminologias, elas podem ser utilizadas até num verbo, que depois eu vou mostrar para vocês quando estudarmos transitividade verbal. Mas eu posso usar na preposição. Ué, mas não vai confundir, Sidney? Não, porque é o conceito que a gente vai gravar. O que é um termo relacional? É aquele que relaciona. O que é um termo nocional? É aquele termo que me mostra uma noção, um sentido, um significado de alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui exemplos. Manuel precisa de dinheiro. E Manuel morreu de frio. Vamos lá. A preposição relacional, ela é esvaziada de sentido. Então, ela vai aparecer na construção apenas para relacionar um termo a outro. Então, observem que ela acaba sendo uma preposição exigida por alguém, ou por um verbo ou por um nome. Aqui, no caso, ela vai ser exigida por um verbo. Eu não teria a possibilidade de retirar esta preposição. Manuel precisa de dinheiro. Manuel precisa. Não, pois neste contexto, obviamente, quem precisa de alguma coisa. Então, essa preposição aqui, ela foi exigida pelo verbo. Ela é, portanto, uma preposição obrigatória. E vai ser aquilo que a gente chama de preposição relacional. Exatamente porque ela está relacionando o verbo ao objeto. Agora, em quais tipos de construções eu posso encontrar a preposição relacional? Aí fica fácil para a gente, ó. No objeto indireto e no complemento nominal. Exatamente porque a preposição do objeto indireto, assim como do complemento nominal, é uma preposição exigida, é uma preposição obrigatória. Logo, ela está ali só para relacionar, portanto, é esvaziada de sentido. Agora, aqui, ó, Manuel morreu de frio. Daria ou não daria simplesmente para dizer Manuel precisa? Olha a diferença. Se eu chegasse para você do nada e dissesse Manuel precisa, você ia me perguntar de quê? Se eu chegar para você do nada e falar Manuel morreu, você vai entender. Então, este verbo aqui, ele não pede um complemento, ele não pede uma preposição. Logo, esta preposição que aqui apareceu, ela não é obrigatória. Ela não está ali para relacionar. O intuito, a intencionalidade é mostrar uma ideia, um sentido. E aqui a intenção foi mostrar a causa da morte. Pode ver que o verbo aqui é um verbo intransitivo, pois quem morre simplesmente morre. E o de frio vai ser um adjunto adverbial de causa. Com isso aqui, você vai perceber que esta preposição indica uma noção, um significado, um sentido de causa. E onde eu vou encontrar a tal preposição nocional, que é aquela que sempre vai mostrar um sentido? Eu vou encontrar, ó, no adjunto adverbial, no adjunto adnominal e posso até encontrar em objetos diretos preposicionados. Agora, fora isso, fora essa terminologia bem específica, o avaliador pode cobrar o conceito? Pode. Durante muito tempo, o professor na escola cobrava o valor semântico da preposição. E o aluno, por não ter maturidade, achava que aquela preposição tinha sempre aquele valor semântico, e não é. Existem duas classes que fazem conexão e que indicam valores semânticos. Uma é a preposição, a outra é a conjunção. Só que a conjunção é muito mais forte que a preposição, por exemplo.
A conjunção tem um valor nela, um porém sempre vai ser uma conjunção adversativa, independentemente de como venha na construção. Agora, a preposição não tem valor semântico nela, tem um valor semântico, na verdade, no contexto ao qual ela faz parte. Então, a preposição com, muito cobrada em provas de concursos públicos, ela pode ser um valor semântico de companhia? Pode, mas vai depender da frase. Então, se eu disser assim, João saiu com Paulo para tomar uma cerveja. O João saiu na companhia do Paulo para tomar uma cerveja. Então, de fato, é valor semântico de companhia. Mas se eu disser que o João feriu o Paulo com a faca, aí já não é mais companhia. A faca não é um instrumento, então valor semântico de instrumento. Preposição para. Se eu disser que o João estuda para concursos públicos, o João ele estuda com intuito, com um objetivo, com a finalidade. Então, para ali vai ter ideia de finalidade. Mas se eu disser que o João foi para Maria, se o João foi para a Bahia morar com Maria, neste momento, não é o local para o qual o João foi, então eu tenho ali uma ideia de localidade. Então, existe uma diferença. Na prova, gente, não tem por que se desesperar. Se você olhar num primeiro momento e não conseguir perceber o valor semântico daquela preposição, você pode, com muita calma, olhar as possibilidades, porque aí você acaba conseguindo ver que um sentido, obviamente, vai ser mais importante dentre outros para a construção que você está analisando. Imagina o seguinte, eu coloco assim, Maria bebeu do vinho. Qual o valor semântico desta preposição? É porque ela bebeu uma parte do vinho, um pouco do vinho. Então, valor semântico partitivo. Aí tem lá, valor semântico de causa, valor semântico de consequência, valor semântico de localidade, valor semântico de tempo, valor semântico partitivo. Nunca tinha visto esse negócio de partitivo. Mas dentre as opções é a única que cabe. Aí você, dá um start. É para indicar que foi parte do vinho e matei agora. E é assim que funciona, gente. Sem desespero. Olhe com calma que tudo vai funcionar. Juntos até a posse. Então vem aqui comigo, ó. Agora nós vamos dar uma olhada na conjunção. E chegamos a um momento ímpar da nossa aula. Um momento ímpar. Vamos lá, ó. A conjunção serve para quê? Ela serve para ligar orações. Mas ela não liga só orações. Para isso já serve. Perdão, ela não liga só orações, ela liga também palavras, ó. Liga orações e palavras. Agora, neste momento, são quaisquer palavras? Não. Para isso já serve a preposição. Então, a conjunção liga orações e palavras de mesma função sintática. Então, é para isso que serve a conjunção. Só que a conjunção, galera, ela é a menina dos olhos da língua portuguesa. Chegamos a um momento ímpar, não só da aula, mas do curso. Eu até digo para os meus alunos em turmas presenciais que este momento é o mais importante, independentemente do número de aulas de língua portuguesa que você tenha no curso. Eu posso trabalhar numa turma presencial com 5 aulas apenas, com 10 aulas, com 30 aulas, com 50 aulas. O momento da conjunção é o mais importante, pois eu ouso dizer que se você ainda não domina a conjunção, você não sabe interpretar e não sabe fazer uma redação. Como é que você vai indicar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão, se você não sabe conjunção? E tem que saber. Agora, qual é o grande defeito do candidato? O grande defeito é que ele dá uma decorada ali rápida, numa aula de conjunção no nome, e pronto, é o suficiente. Eu poderia, por exemplo, aqui agora, parar todo o aspecto, direcionar para a conjunção, ficar aqui 3 horas falando só de conjunção. Aí o que iria acontecer? Você acertaria todas as questões ao final, pois eu iria te condicionar para isso. Mas daqui a 3 ou 4 semanas, você não lembraria mais.
É isso que acontece, você já passou por isso. Então, para que você não tenha que depender mais de ninguém, nem de professor, nem de cursinho, eu vou ensinar uma estratégia para você gravar as conjunções. Vamos lá. Quando nós falamos em conjunções, nós temos dois tipos. Nós temos as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas adverbiais. São 5 coordenativas e são 9 subordinativas adverbiais. Aí tem aluno que fala assim para mim, então é mole, só são 14. Eu gravei a preposição que são 18, não vou gravar a conjunção que são 14? Mas não são 14 conjunções. Na verdade, são 14 valores semânticos. Pega a adversativa, por exemplo. Eu tenho mais, porém, todavia, contudo, no entanto. Então, é muita coisa. Nós, na verdade, estamos falando de mais de 100 elementos. E ninguém aprende mais de 100 elementos de uma hora para outra. Então, o que você tem que fazer em casa? Pegar uma folhinha de cartolina, na verdade 2, e em uma colocar as 5 conjunções coordenativas e na outra colocar as 9 conjunções subordinativas adverbiais. Detalhe, não é imprimir e colar, é transcrever, é copiar. Está mais do que provado que o processo de aquisição do conhecimento está diretamente ligado ao processo de escrita. E aí depois você vai pegar e vai colar na parede do quarto, da sala, da cozinha, no teto do banheiro, seja onde for, para que você sempre tenha contato, sempre visualize, pois você não tem como gravar isso de uma hora para outra. Aí eu tenho certeza que vai facilitar todo o processo. Agora, tem gente que fala assim, mas professor, me dá o nome delas aí. Só o nome não adianta, mas eu te dou. Quando a gente pega essas 5 coordenativas, a gente meio que tem uma familiaridade maior, porque o processo lógico de decoreba das coisas é assim. Eu tenho, sei lá, por exemplo, 10 classes gramaticais, 6 variáveis e 4 invariáveis. O que é mais fácil decorar? 6 ou 4? 4. Então, eu decoro, faço uma siglazinha, IPCA, e gravo ali as 4 invariáveis. Automaticamente o resto é variável, então não preciso gravar. Mas isso acontece de forma eficiente se eu souber de fato o nome das 10 classes. Até porque se eu não souber, não funciona. Era exatamente este o problema que a gente tinha quando lá na escola a gente ia decorar as conjunções. A gente decorava as 5 coordenativas. Teoricamente, o resto que sobrasse seria subordinativa adverbial. O problema é que a gente não sabia o nome das subordinativas adverbiais. Então, nunca adiantou ter gravado as coordenativas para aquele candidato, para aquele aluno. Agora, vamos lá. Olha como é que é fácil. Coordenativas. Eu tenho a aditiva, eu tenho a adversativa, eu tenho a alternativa, eu tenho a explicativa e eu tenho a conclusiva. Aqui, galera, os nomes que deram para as conjunções são nomes com aspectos semânticos. Então, a aditiva ela serve para quê? Para adicionar. Então, ela vai indicar adição, soma, acréscimo. A adversativa, ela indica adversidade, contraste, oposição. A alternativa indica uma alternância, uma escolha. A explicativa indica uma explicação e a conclusiva indica uma conclusão. Eu tenho um amigo de língua portuguesa, o Felipe Alberg, muito bom professor, eu gosto muito dele. Ele brinca e ele faz um mnemônico aqui, ele diz assim, ó, a dedelex conclu. Eu falo, porra, eu não consigo gravar esse negócio não aí, cara. Aí só que ele fala tantas vezes que o cara grava. Agora, não adianta você gravar o nome das conjunções coordenativas se você não souber de fato quais são as coordenativas que você vai empregar em cada tipo de situação. Então aqui, ó, você tem o nome, mas você sabe que o não obstante pode ser uma conjunção adversativa. Você sabe que o ou é uma conjunção alternativa. Você sabe que o quer é uma expressão alternativa. Você sabe que o
não só, mas também é uma expressão aditiva? Então, se você sabe tudo isso, é porque você já meio que estudou. Se você não estudou, você não sabe. Você sabe que o portanto é uma conclusiva, que o destarte é uma conclusiva, então tem que estudar isso daí. Tem que decorar. Não adianta. O cara, quando vai estudar o artigo 5º no direito constitucional, ele percebe que aquele artigo 5º é mega importante para a compreensão de vários aspectos do direito constitucional. Aí eu te pergunto, na aula, o professor fica ali batendo o artigo 5º de cabo a rabo contigo? Não, né? Ele fala assim, ó, é importante, aí você vai lá e corre atrás. A mesma coisa é aqui. Então, eu já estou te dando o caminho das pedras. Agora é contigo. Inclusive, eu mando para os meus alunos, naquele contato que eu deixei no final do outro bloco, também um materialzinho de conjunção. Não vai ser por falta de material que você vai capengar, tá? Agora, aqui, conjunções subordinativas adverbiais, são 9. Aí tem uma siglazinha que a gente coloca aqui no início, ó, C6FTP. Isso serve, desde a época que a gente estava na escola, a professora do ensino fundamental já mostrava isso aqui para a gente. Serve para mostrar que são 6 conjunções subordinativas adverbiais iniciadas pela letra C e que tem uma com a letra F, uma com a letra T e uma com a letra P. Então, vamos lá. As 6 com a letra C primeiro. Ó. Nós temos a causal, que é aquela que, obviamente, indica a causa. Nós temos a condicional, que é aquela que indica condição. Nós temos a consecutiva, que é aquela que indica consequência. Nós temos a comparativa, que é aquela que indica comparação. Nós temos a conformativa, que é aquela que indica conformidade. E nós temos a concessiva, que é aquela que indica uma concessão, que na verdade é uma oposição minimizada. Aí agora, ó, restam apenas 3, uma com F, uma com T e uma com P. Olha como é que fica fácil. A com F, em final, ela indica o quê? Uma finalidade. Com T, atemporal, e ela indica o quê? Tempo. E com P, a proporcional, e ela indica o quê? Ela indica uma proporção. De vez em quando, eu dou uns aulões de véspera. E sempre surge uma conjunção no aulão de véspera, porque elas sempre caem em provas de concursos públicos. Aí eu falo assim, ó, galera, já como é de véspera, você não vai ter tempo, porque a aula é no sábado e a prova é no domingo. Então você não vai ter tempo. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! De decorar todas as conjunções, mas o que eu peço para esse aluno, eu peço para decorar pelo menos no resto de dia que tem no sábado, as adversativas e as concessivas. Porque destes 14 valores semânticos, 12 são individualizados e 2 são conjuntos. São exatamente estes, a adversativa e a concessiva. E que valor semântico conjunto a gente tem ali? Um valor da oposição, que é a verdadeira arma de argumentação, de manipulação. É por isso que a conjunção é importante. Conjunção não é só para você acertar um valor semântico, é para argumentar, é para manipular.
os políticos, a mídia, ludibriam o povo através disso aqui. E aí eu vou mostrar para vocês a importância do processo. Ó. Nós temos aqui a ideia de oposição. Dentro da oposição, eu tenho a conjunção adversativa e uma concessiva. Mas alguma diferença tem de haver entre elas, já que ambas indicam oposição. A diferença é que a adversativa serve para enfatizar e a concessiva serve para minimizar. Sidney, não entendi nada até agora, então vamos lá. Se a adversativa serve para enfatizar, serve para mostrar que o argumento é forte. Se a concessiva serve para minimizar, serve para mostrar que o argumento é fraco. Então, assim, dá para perceber a ideia transmitida na sentença. Vou fazer duas pequenas analogias para que vocês possam entender isso agora. Uma na base da brincadeira, que é para você gravar e nunca mais esquecer, e outra bem mais séria, para mostrar a complexidade da conjunção. Primeiro, na base da brincadeira. Imagina você que está em casa aí agora, solteira, sofrendo, doida para arrumar um namorado. Aí eu vou e digo assim, filha, eu tenho a solução dos teus problemas. Eu tenho um amigo que é perfeito para você. Aí é óbvio que por mais que você esteja solteira, sozinha, desesperada, talvez, você não vai dizer assim para mim, mesmo Sidney, manda vir que eu pego qualquer um. Não, você não vai fazer isso. Você vai me encher de perguntas para saber como é que o cara é, o que ele faz da vida, onde é que mora, se é alto, se é baixo, se é magro, se é gordo, se é sarado, se não é, se tem barriguinha, se é branco, se é negro. Vai perguntar um monte de coisa, se tem cabelo, se é careca. Hoje em dia vai perguntar até em quem vota, né? Um monte de coisa. Aí, a depender das respostas, você vai falar assim, opa, que perfil interessante, vamos marcar um barzinho para eu conhecer melhor, né? Agiliza aí, Sidney, faz o meio de campo. Ou você não vai gostar das respostas. E você vai falar, Sidney, eu acho que não tem nada a ver comigo não, hein? Faz meu perfil não. Se for assim, assim, assado, aí beleza, aí serve, aí você me apresenta. Caso contrário, não gostei não. Só que de cara, eu vou dizer para você que o meu amigo é o Rodrigo Hilbert. E aí, você topa? Claro que topa, né? Se bobear até as casadas. Agora, olha só que fato interessante. Em turmas, quando eu vou dar esse exemplo, eu usava antigamente o Malvino Salvador. Não sei se vocês conhecem o Malvino Salvador, mas eu particularmente acho o Malvino Salvador um cara bem bonito, né? Casado com a Keira Grace, ator da Globo. Eu sempre dava o Malvino como um exemplo. E a mulherada, né? Claro, eu topo, até que um dia ela falou assim, não faz meu tipo. Eu falei, meu Deus do céu. Pô, se o Malvino Salvador não faz o tipo dela, quem é que faz o tipo dela? Eu perguntei a ela, Rodrigo Hilbert, e ali eu descobri que mulher não gosta de homem bonito. Mulher gosta, na verdade, de homem que lava um banheiro, de homem que faz um bolinho, de homem que areia as panelas, porque o Rodrigo Hilbert é tudo isso. Além de bonito, ainda faz todo esse negócio aí. Só que para o seu azar, o meu amigo não é o Rodrigo Hilbert, muito menos o Malvino Salvador. O meu amigo, é feio, ele é feio. E aí, é um argumento bacana? Claro que não. Olha a diferença. Se eu dissesse assim, meu amigo é lindo, ia aguçar a sua curiosidade. Você ia falar, lindo como? Deixa eu ver uma foto. Aí eu espertamente ia falar assim, não, só pessoalmente. Aí lá você comprova. Só que de cara eu estou dizendo que o cara é feio. Aí você vai falar, não quero não, sim, pelo amor de Deus, feio. Só que eu vou continuar a frase. É feio, mas é rico. E aí, ficou ou não ficou interessante? Ficou. Você até pode falar assim para mim, mas Sidney, eu não sou interesseira, mas há de concordar comigo que é melhor um feio rico que um feio pobre. E aí, neste momento, observe o que eu fiz aqui. Eu coloquei uma conjunção adversativa. E para que serve a conjunção adversativa? Para enfatizar o argumento. Se eu enfatizo o argumento de um lado, o que eu faço com o argumento do outro? Eu minimizo. Então, no final das contas, não importa que ele é feio, importa que ele é rico e você vai pegar. Agora, eu poderia dizer que ele é rico
mas é feio. Ué, Sidney, não é a mesma coisa? Não, eu agora coloquei o mais, a conjunção adversativa, do lado do argumento do feio. E, consequentemente, eu minimizei o argumento da riqueza. Então, aqui, ó, tudo bem que ele é rico, mas ele é tão feio, horroroso, que não tem como pegar. Agora, quero que vocês observem uma coisa. Frases 1 e frase 2. Nós vamos ampliar a importância da conjunção. Lembra que no iniciozinho a gente bateu um papo sobre as modalidades da gramática e eu falei sobre a semântica e nós acabamos falando ali rapidamente sobre a compreensão e interpretação? Olha como é que isso daqui é importante. Estas duas frases, em relação à compreensão, elas são idênticas. O meu amigo é feio e rico nas duas. Agora, em relação à interpretação, elas são completamente diferentes. Se eu disser para você que o meu amigo é feio, mas é rico, qual é a minha intenção? É fazer você ficar com o meu amigo. Agora, quando eu digo que o meu amigo é rico, mas é feio, qual é a minha intenção? É fazer você não ficar com o meu amigo. Então, isso aqui já é compreensão e interpretação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que na hora que você grava a conjunção, você abre um leque de possibilidades de questões. Só para citar como exemplo, em 2015, isso faz tempo, a Prefeitura do Rio de Janeiro realizou um concurso com 15 questões de língua portuguesa. Das 15, 4 foram diretamente de conjunção. E aí, quando eu digo diretamente, era para dizer o valor semântico mesmo, para dizer que era uma conclusiva, para dizer que era uma concessiva, para dizer que era uma consecutiva, era assim. Só que direta e indiretamente, 8 questões foram de conjunção. Caramba, de 15, 8, mais da metade da prova. Mas explica isso aí, como é que isso é possível? É porque na hora em que você aprende a conjunção, você não acerta só o valor semântico da conjunção, você acerta interpretação, você acerta a classificação de oração, você acerta a pontuação, você acerta reescrituras de frases. Fora que se tiver redação, você só vai saber se dominar a conjunção. Esse último assunto, reescrituras de frases, é o que, na verdade? Às vezes o aluno fala assim para mim, mas Sidney, eu fiz um cursinho e não tinha lá a aula de reescritura de frases num curso e no outro tinha. Qual é o critério? Ora, simplesmente alguém quis fazer uma aula de reescritura de frases. Mas tem necessidade? Ora, se o aluno viu o curso anterior todo, não tem necessidade, no final das contas, porque ali ele pode cobrar absolutamente tudo. O que é reescritura de frase? Ortografia, acentuação, semântica, regência, concordância, crase, pontuação, tudo isso. Então, ele pode cobrar qualquer coisa dentro dessa reescritura. Só que na maioria das vezes, o que eles colocam? Eles colocam conjunções. Aí ele coloca um período um pouquinho maior, às vezes até 2 estruturas conjuntivas, e pede para o candidato reescrever mantendo o mesmo sentido. Eles não se dão um trabalho nem de alterar a estrutura, eles só alteram as conjunções. Se o aluno domina a conjunção, nossa, ele faz assim, em segundos. Se ele não domina, ele fica ali, tentando substituir, tentando, e no final das contas não dá certo. Aí eu sei que tem professor que às vezes até fala assim para o aluno, a conjunção não precisa decorar não, filho. É interpretação, é mole. Mole. Mole quando você já tem aquela base. Pois eu duvido que alguém vá olhar a palavra malgrado escrita numa sentença, escrita numa frase, e vai dizer assim, olha que fácil, é uma concessiva. Duvido. Então, você tem que decorar as conjunções. Agora, eu vou te dar um outro exemplo muito mais sério. O país, há um bom tempo, passa por um momento conturbado, politicamente, economicamente. A coisa aqui no Brasil é puxada. E aí, tem gente que nesse momento não consegue filtrar as informações dos jornais, das revistas e vira um papagaio, mero reprodutor, acreditando que aquilo ali são verdades absolutas. Quem domina um pouquinho a língua portuguesa consegue filtrar o que é bom, o que é ruim, o que é tendencioso, o que não é, e muitas vezes se posiciona
assim, ó, não gosto de tal revista porque é de esquerda, não gosto de tal revista porque é de direita. E aí vai depender da ideologia dele. Mas como é que o cara consegue fazer isso? Muito simples. Você pega um jornal. O jornal, ele não vai dizer abertamente se é contra ou a favor do governo. Você não vai ver lá assim, ó, sou a favor do governo, sou contra o governo. Não vai fazer isso. Ele vai fazer através de expressões linguísticas. Basicamente com isso aqui, ó. Aí, se eu quiser saber se o jornal é contra ou a favor do governo, eu vou direto para o caderno de economia, pois lá só se fala sobre preços e juros. Então, se o caderno de economia só fala isso, fica fácil. Então, se o jornal for contra o governo, como é que vai estar lá? Ó, vai estar assim, ó, os juros caíram, mas os preços continuam altos. O que fica na cabeça do povo? Que os preços estão altos. E aí, neste momento, o pai de família vai ficar revoltado, porque ele vai pensar assim, caramba, passei o mês inteiro trabalhando, igual um condenado, e não consegui pagar todas as minhas contas. Ele vai se revoltar contra quem? Contra o governo. Então o jornal conseguiu o que queria, é contra o governo e te deixou contra o governo. Agora, se o jornal for a favor, vai inventar hipóteses? Não, porque ele vai trabalhar com fatos, são fatos isso. Aí ele vai reescrever de forma diferente. Então ele vai dizer assim, ó, os preços continuam altos, mas os juros caíram. Aí agora isso fica enfatizado. E o povo vai pensar como? Ora, os juros caíram, vai correr para poder fazer compra. Porque o povão mesmo, ele não para pensar no poder real ou não de compra. Ele não está nem aí, ele não tem dinheiro no bolso, ele está nem aí, mas ele tem crédito, então ele vai comprar. Ele vai pensar assim, neste governo eu compro, no governo de fulano de tal, eu não comprava. E ele passa a apoiar direto ou indiretamente o governo. Então, conjunção é isso. Olha só o seguinte exemplo. Só para você perceber a importância da conjunção. Eu coloco assim, ó, Juliana, vírgula, embora seja jovem, dirige muito bem. Olha como é importante a identificação de uma conjunção. Esse embora aqui é uma expressão mais simples para o candidato. É claro que se eu tivesse colocado aqui um conquanto, um malgrado, eu já iria embananar ali o meio de campo. Mas o embora é fácil. É uma conjunção o quê? Concessiva. Aí lembra que na escola a gente tinha uma dificuldade absurda para classificar as orações? É óbvio que a gente vai ter aqui no curso um momento para isto. Agora, aqui eu vou mostrar como fica muito mais fácil. Se eu tenho uma conjunção concessiva, é porque é uma conjunção subordinativa adverbial. Logo, significa que, naquele momento, eu tenho a oração subordinada adverbial, de um lado, e do outro, eu tenho a oração principal. Então, aqui, essa parte, embora seja jovem, vai ser a minha oração subordinada adverbial concessiva. Portanto, a outra, Juliana dirige muito bem, é a nossa oração principal. Nossa, algo que era extremamente penoso, difícil na época da escola, a gente fez aqui tão rapidamente só porque identificou o embora. E relação de pontuação? Você está vendo que eu coloquei essa estrutura entre duas vírgulas. No futuro, quando a gente for estudar análise sintática para valer pontuação, porque pontuação e análise sintática tem que se misturar, até porque a vírgula não é pausa de respiração, a vírgula é um processo sintático. Aí você vai perceber que na hora em que eu coloco uma oração subordinada adverbial no final, por exemplo, tem primeiro a oração principal, depois a oração subordinada adverbial, eu tenho uma ordem direta da língua portuguesa. E ali eu tenho uma vírgula facultativa. Então, por exemplo, se eu dissesse, Juliana dirige muito bem, vírgula,
embora seja jovem, esta vírgula seria facultativa. Agora, quando eu desloco esta oração subordinada adverbial para o início ou para o meio, como está aqui, intercalada, como apareceu, as vírgulas se tornam obrigatórias. Então, estas duas vírgulas aqui são obrigatórias. Caraca, e eu sei isso só porque eu identifiquei a conjunção. E agora vamos lá, vamos fazer uma questão mais difícil, vamos fazer uma questão de interpretação. Lembra que ao bater um papo sobre compreensão e interpretação, eu mostrei que as questões de interpretação têm a seguinte nomenclatura, ó, infere-se que, deduz-se que, conclui-se que, interpreta-se que. Então pensa comigo, infere-se, deduz-se, conclui-se, interpreta-se que para o autor deste texto o jovem dirige mal. Certo ou errado? Certo. Pois se não tivesse esse julgo de valor, a frase seria apenas Juliana dirige muito bem. Na hora em que coloca embora seja jovem, o embora não é uma concessiva, vem para minimizar o fato de Juliana ser jovem, para, consequentemente, enfatizar o fato de ela dirigir muito bem. Então, mesmo sendo jovem, apesar de ser jovem, conquanto seja jovem, malgrado seja jovem, embora seja jovem, ainda assim ela é capaz de dirigir muito bem. Então, neste momento, mostra que para o autor do texto, o fato de ser jovem é um valor negativo, pelo menos para o aspecto da direção. Olha quanta coisa importante. Então, você já tem um trabalho de casa. Você tem que decorar as conjunções. Como diz o nosso amigo Fernando Pestana, coma com farofa. Então, vamos lá, ó. Aqui, vamos continuar e vamos pegar agora o advérbio. Por que eu deixei o advérbio para o final, galera? Porque o advérbio ele tem duas funções. Duas funções. Vamos lá, ó. Primeira função do advérbio: indicar circunstância. Que tipo de circunstância? Qualquer tipo de circunstância, de tempo, de modo, de causa e por aí vai. Só que além de indicar circunstância, o advérbio serve para modificar outras classes gramaticais. Só que a própria palavra me dá essas classes. Ó. Eu tenho o ad de adjetivo, o verbo de verbo e o próprio advérbio. Então, advérbio serve para modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Dentre as palavras, qual é a pior para cair na prova? É a palavra bastante, que se assemelha também à palavra muito. E por que ela é perigosa? Porque ela pode funcionar como advérbio, mas também pode funcionar como um pronome indefinido. E nesse momento o aluno derrapa porque tenta pescar pela semântica. Ah, indicou intensidade, é advérbio de intensidade, essa é mole. Só que o pronome indefinido ele também indica o quê? Intensidade. Olha só como é que isso acontece, ó. A palavra bastante, que se assemelha à palavra muito, pode, como a gente acabou de ver, funcionar como advérbio, mas pode funcionar, ó, como um pronome indefinido. Neste momento, eu tenho que fazer pela relação morfológica, ou até um macetinho, pode rolar aqui, mas primeiro pela relação morfológica. O advérbio ele não serve para modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, para que bastante e muito sejam advérbios, é necessário que estejam ligados a essas três classes gramaticais, a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio. Já para ser um pronome, pensa comigo, o pronome não trabalha para o nome? E quem é o nome na língua portuguesa? Não é o substantivo? Então é necessário que aqui esteja ligado a um substantivo. Agora, lembra que o numeral era galho fraco, mas a gente até viu um exemplozinho bom no meio da aula. Agora ele vai ter uma serventia melhor ainda. Ele vai servir para você matar a dúvida entre advérbio e
pronome indefinido. Porque o numeral é uma classe variável, assim como é o pronome. Se você conseguir inserir um número na lacuna em que você está com dúvida se é bastante ou bastantes, se é advérbio ou pronome indefinido, se você conseguir inserir um número, você mata que ali é um pronome indefinido, que você pode dizer bastantes, pode jogar para o plural. Agora, se você não conseguir, perdão, inserir um número, significa que é um advérbio, significa que é invariável, que você não vai conseguir jogar para o plural. Que número a gente vai usar aqui? O número do filme do Rodrigo Santoro, o 300, porque a gente não esquece. Então, ó, se eu conseguir colocar o número 300, eu terei um pronome indefinido. Se eu não conseguir colocar o número 300, eu terei um advérbio. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu coloco assim, ó. Os alunos do LAC fizeram pontinho, pontinho, exercícios. E isso os deixou, pontinho, pontinho, preparados. Vamos lá. Neste momento, eu posso fazer através do macetinho. Ó. Dá ou não dá para eu dizer que os alunos do LAC fizeram 300 exercícios? Dá. Se aqui cabe o número 300, eu posso dizer que eles fizeram bastantes exercícios, que eles fizeram muitos exercícios. Agora, e na próxima? E isso os deixou 300 preparados? Cabe o 300 aqui, turma? Não, não cabe o 300. Então, agora eu só posso utilizar a estrutura no singular. Então, eu vou dizer que isso os deixou bastante preparados, muito preparados. E agora a gente vai fazer a prova dos 9. Vamos lá. A primeira lacuna, ela está ligada a qual palavra? Ela está ligada à palavra exercícios. E qual é a classe gramatical da palavra exercícios? É um substantivo. E se é o substantivo, significa que aqui o bastantes é um pronome indefinido. E aí fica obrigatoriamente no plural? Não, na verdade vai respeitar a concordância nominal aqui, em que o substantivo manda e o pronome obedece. Então, se o substantivo estivesse no singular, o pronome ficaria no singular. Como o substantivo se apresenta no plural, o pronome ficou no plural. Agora, aqui na outra lacuna, ela está ligada à palavra preparados. E neste contexto, qual é a classe gramatical de preparados? É um adjetivo. E se estiver ligado a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio, vai funcionar, obviamente, como um advérbio, ficando obrigatoriamente no singular. Aí você vai dizer assim para mim, mas Sidney, é muita coisa para decorar. Pior que não é. Na verdade, aqui, além do macetinho do 300, que vai te auxiliar pra caramba, tem, na verdade, só uma coisa para você decorar, que é o substantivo. Se estiver ligado a um substantivo, é um pronome indefinido. Pronto, e acabou. Ué, e se não estiver ligado a um substantivo? Aí não vai ser um pronome. Se não estiver ligado a um substantivo, com certeza será um advérbio. Pensar assim facilita a nossa vida. Tranquilo? Belezinha? Então vamos lá. Agora aqui, continuando. Olha o exemplo que a gente tem aí, ó. Sidney fala alto e Sidney é alto. Galera, nós vamos destacar aqui a palavra alto e nós vamos classificá-la morfologicamente, semanticamente e sintaticamente. Nos dois casos, morfologicamente, semanticamente e sintaticamente. E agora a gente vai ver mais uma vez a importância da identificação gramatical. Porque aqui a palavra alto ela vai ser facilmente confundida entre adjetivo e advérbio. O adjetivo, você sabe muito bem, é uma classe variável. E o advérbio é uma classe invariável. Isso significa que se eu conseguir jogar para o plural
ou para o feminino, eu tenho ali uma palavra variável, tenho, portanto, um adjetivo. Se eu não conseguir, eu tenho a classe invariável, tenho, portanto, um advérbio. Então, aqui a nossa dúvida é entre adjetivo e advérbio. Vamos tentar variar. Sidney fala alto, coloca Sidneia. Sidneia fala alto ou Sidneia fala alta? Sidneia fala alto. Então, eu não consigo modificar. Então, significa que aqui eu tenho um advérbio. Agora, na próxima. Sidney é alto, coloca Sidneia. Sidneia é alto ou Sidneia é alta? Opa, agora Sidneia é alta. Então, consegui variar. Então, neste momento, agora eu vou ter um adjetivo. E observem como todo o resto fica muito mais fácil. Ali em cima, quando eu digo Sidney fala alto, neste contexto, alto morfologicamente é um advérbio. Então, significa que semanticamente ali indicou o quê? Uma circunstância, porque o advérbio indica circunstância. E aqui, no caso, que tipo de circunstância? Uma circunstância de modo, porque é um modo como o Sidney fala. Então, aqui, ó, eu tenho a circunstância de modo. E embaixo, Sidney é alto, morfologicamente a palavra alto é um adjetivo. Então, significa que semanticamente indica aqui uma característica, uma qualidade, um atributo. E agora, sintaticamente, vamos lá. Sidney fala alto, neste contexto a palavra alto é um advérbio. E se morfologicamente é um advérbio, significa que a princípio, sintaticamente, é um adjunto adverbial. Então, aqui, ó, eu tenho um adjunto adverbial. E para você perceber como tudo se mistura, a gente normalmente chama adjunto adverbial de modo. Mas aí eu já estou entrando na seara do quê? Da semântica, porque a função sintática, de fato, é apenas adjunto adverbial. E aqui, ó, Sidney alto, morfologicamente é um adjetivo. No decorrer desta aula, você viu que o adjetivo pode ter duas funções sintáticas. Ou é um adjunto adnominal ou é um predicativo. Só que essa dúvida só surge quando não tem verbo de ligação. Por exemplo, é possível ter um predicativo do sujeito mesmo sem ter verbo de ligação? É possível, a gente viu, caramba. Agora, quando eu tenho verbo de ligação, não tem dúvida. Pois na hora que tem verbo de ligação, obrigatoriamente tem predicativo do sujeito. Então, aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Agora, por que predicativo do sujeito? Porque aqui a palavra alto está caracterizando o Sidney, que é o sujeito. Então, por isso, um predicativo do sujeito. Viram a importância da identificação gramatical? Agora, para finalizar aqui bonito, qual seria a classe gramatical da letra A? Aí tem a galera que fala, é artigo, tem a galera que fala preposição. Na verdade, gente, depende. O A pode ser artigo, o A pode ser preposição, o A pode ser um pronome, o A pode ser até um substantivo. Se eu disser assim, ó, o A é a primeira letra do alfabeto, é um substantivo. Então, o que isso mostra? Que na língua portuguesa, tudo, absolutamente tudo, depende de contexto. Então, agora, a gente visualizou todo o panorama teórico. E no próximo bloco, para ficar bonito, para não embananar agora, para você fazer com calma, nós vamos exercitar, tá? Então, daqui a pouco a gente volta, tá? Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua
preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.